Segundo Reis, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 4. Então, Mesa, filho dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 6.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, voltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, meu povo, como teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ao profeta de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio a palavra de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água.
Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para a peleja contra eles, todos os que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um contra o outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe. Porém chegaram eles ao arraial de Israel. Os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Arrastaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e as entulharam e tamparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só que Aresete ficou com os seus muros, mas os que atiravam com fundas cercaram-a e a feriram. Amém. Irmãos, essa história bíblica, ela começa falando sobre 3 exércitos que corriam um grande perigo. O exército de Judá, dos judeus, do reino do norte, o exército de Israel, do reino do sul, de Judá, o exército de Israel, do reino do norte, e os edomitas, do rei de Edom. Eles haviam partido para guerrear contra os moabitas, que queriam invadir Israel. Então o rei de Israel, ele pede socorro a Josafá, rei de Judá, e ele se prontifica a ajudá-lo. Então eles vão para a guerra e eles vão pelo deserto de Edom, e ali também se agrupa a eles o exército edomita de Edom. Mas a certa altura, nos diz o texto, que andando pelo deserto, indo para guerrear, eles encontraram um grande perigo, se encontraram em grande perigo, pois não tinha água. A água que eles tinham levado havia acabado. Ali era deserto, era um lugar seco, não tinha rios, não tinha fonte de água. Estava em pleno deserto nessa situação. Homens estavam em perigo de vida, também os animais, os cavalos que eles montavam e o gado que eles estavam levando para servir de alimento para o exército. Então, irmãos, em ocasiões assim, o perigo era geral, era para todos que ali estavam. O perigo, ele era real, todos poderiam morrer ali. Alguns a consideram como fato real e outros como uma lenda, um mito. O caso do exército perdido de Cambize. Irmãos, deram até um Google vai encontrar essa história aí. No ano de 523 a.C., o rei persa Cambises, ele reuniu e tinha um exército de 50.000 soldados. E ele reuniu esses soldados para tomar a cidade de Siwá, no norte da África, mais precisamente no Egito. Porém, eles foram pegos de surpresa por uma tempestade de areia. E diz que eles todos desapareceram no deserto do Saara. Foram cobertos de areia, todos morreram. Então, irmãos, quando nós nos encontramos em uma situação parecida como essa, de perigo, de risco,
a qual as pessoas as pessoas que estão ao nosso redor, nós mesmos estamos em perigo. Quando os desertos se formam diante de nós, começam a nos engolir. Como que nós podemos, irmãos, encontrar esperança? De que maneira será possível nós encontrarmos água, refrigério para os desertos da nossa vida? Porque enquanto nós vivemos aqui, irmãos, nós podemos sermos surpreendidos pelos desertos da vida, pelos momentos em que nós somos afligidos, nós somos alcançados, em que nós estamos em perigos, seja na nossa vida individual ou a nossa família, ou entes queridos nossos. Então, como que nós podemos encontrar esperança? Qual era a esperança daquele povo ali, naquele deserto? Eles iam morrer ali. Não havia esperança, porque era um lugar deserto. Então, quando eles estão, de certa forma, até desesperados, e a gente vê esse desespero nas falas do rei de Israel, ele sem esperança nenhuma, dizendo que ia morrer, que estava ali porque Deus havia levado eles ali para morrer, aqueles 3 reinos. Josafá, ele então pensa de uma forma diferente. Ele busca Deus e encontra em Deus saída, refrigério. É em Deus, irmãos, que nós encontramos refrigério para a nossa alma quando os desertos surgem e aparecem contra nós. É em Deus que nós encontramos saída quando parece que não há saída nenhuma para nós. Então eu queria pensar aqui nesse texto com os irmãos, e 3 pontos eu destaquei aqui, e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos buscar a direção de Deus. Jorão, o rei de Israel, ele era um homem ímpio. Nós estamos estudando na escola bíblica a história dos reis de Israel. E na história de Israel, não teve nenhum rei bom, todos reis ruins. E ele está na galeria desses reis ruins. Ou seja, um homem que não confiava em Deus, um homem que não temia Deus, um homem que, os ensinos dos seus antepassados, ele aprendeu a temer mais a ídolos e outros deuses do que o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. E quando se viu em dificuldades, ele entrou em desespero. E ele diz: Senhor, o Senhor nos trouxe esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E ele diz: a gente vai morrer. Estava apavorado, não havia saída. Por outro lado, estava ali Josafá, o rei de Judá, um homem temente a Deus, um crente fiel. Ao invés de entrar em pânico, em desespero, ele sabia da real situação que estava. Ele sabia do perigo, ele estava ali, ele sabia, ele não fez vista grossa para isso. Mas ao invés de entrar em desespero, o que é que ele faz? Ele diz: vamos consultar o Senhor. Ele pergunta: não tem nenhum profeta aí para a gente consultar, para a gente buscar a orientação de Deus diante dessa circunstância? Irmãos, quando a gente se vê em meio aos desertos da vida, nós precisamos confiar em Deus. Mas qual é a sua atitude quando você se vê no meio dos desertos da vida? Você age como Jorão? Você apenas entra em desespero? Você apenas olha e não vê saída e se entrega? Ou você age como Josafá? Você diz: eu vou buscar a Deus. Você olha e vê Deus como solução
como aquele que pode lhe dar a vitória, como aquele que pode lhe saciar a sua necessidade, lhe dar a vitória diante dos seus inimigos, dos desertos que surgem diante de você. Precisamos, irmãos, agir como Josafá, não como Jorão, não entrar em pânico, não perder a esperança, mas olhar para Deus como a nossa esperança, como o nosso consolo, como o nosso conforto, como o nosso refúgio, como o nosso pastor, como o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Nunca ninguém se arrependeu por confiar em Deus. Todos que colocaram sua confiança em Deus, eles não se arrependeram, pelo contrário, viram a fidelidade, o amor e a misericórdia de Deus agindo sobre eles. Martin Luther King, ele disse o seguinte: tudo o que eu tentei reter em minhas mãos eu perdi, mas aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Entrega nas mãos do Senhor. Não se desespere. Não se desespere. Busque o Senhor. É hora de voltar-se para Deus, de orar, de confiar. É esse o exemplo que nós vemos em Josafá. Ao invés de entrar em pânico, em desespero, ele ora. Ele clama a Deus, ele suplica a Deus. Ele confia em Deus. Segundo lugar, irmãos, nós devemos obedecer à orientação de Deus. Através do profeta Eliseu, quando Josafá pergunta: não tem nenhum profeta aí? Um dos homens de Israel diz: tem Eliseu, filho de Safate. Ele era servo de Elias. Elias havia subido ao céu. Ele ficou como sucessor. Então, através dele, eles se reuniram, os 3 reis, e foram procurar Eliseu. Quando eles chegam lá, Eliseu fala para o rei de Israel: vai procurar os deuses dos seus pais, vai procurar os deuses dos seus antepassados, quem vocês buscam? E ele disse: não, nós não podemos buscar você que nos trouxe aqui para nos matar. E aí ele insiste, ele diz: olha, se não fosse por Josafá, eu não te receberia e nem olhava na tua cara. Mas por causa de Josafá. E aí ele deu algumas ordens. Ele ordenou os soldados que deveriam cavar covas, buracos, poços ali no deserto. Muitos poços. E esses poços, eles seriam milagrosamente cheios de água, enchidos de água. E aí nós lemos aqui no texto, a Bíblia nos informa que aconteceu um milagre. Vieram águas de longe pelo deserto e elas encheram aquelas lagoas, aqueles poços que eles fizeram ali, aqueles lagos que eles fizeram, aqueles buracos. E eles tinham água para eles e para os animais, para os gados. Deus fez um milagre. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, toda a Bíblia, quando a gente lê, nós lemos, percebemos que antes de Deus Ele dá um milagre, Ele dá uma tarefa. As águas foram transformadas em vinhos, quando as talhas foram cheias de água. Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. Mas primeiro aqueles servos precisavam encher as talhas de água. Os pães e os peixes que foram multiplicados, alimentou aquela multidão. Eles
alimentaram aquela multidão, depois que a multidão se sentou em grupos de 50, e que os discípulos começaram a pegar aqueles pães e distribuir, uma tarefa a ser feita. Jesus dá de comer vocês mesmos a eles. O azeite da viúva, irmãos, ele só foi multiplicado depois que ela foi na casa dos vizinhos e pediu vasilhas e mais vasilhas emprestadas. Uma tarefa que foi dada antes do milagre acontecer. A pesca maravilhosa só aconteceu depois que os discípulos entraram, foram no barco e jogaram a rede na direção que o Senhor mandou. O cego de nascença, ele só foi curado quando Jesus passa aquela mistura, substância que ele fez ali nos olhos dele e diz para ele ir até o tanque de Siloé. E ele vai até o tanque de Siloé para lavar o rosto, e ali ele é curado. As águas do Mar Vermelho só se abrem depois que Moisés ele estende o seu cajado. Lázaro só foi ressuscitado depois que aqueles homens que estavam ali afastaram a pedra. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo rodeou a cidade durante 7 dias. Irmãos, antes que o milagre aconteça, o Senhor, e há muitos exemplos, muito mais exemplos que nós podemos ver, destacar em toda a Bíblia. Deus fazendo milagres, Deus realizando milagres, mas Ele dando tarefa aos homens para anteceder esse milagre, para que eles obedecessem, porque o Senhor poderia fazer sem eles obedecerem, sem eles fazerem tais tarefas, mas o Senhor, Ele tem poder para isso, mas Ele quer que o homem obedeça a sua voz e confie nele. Eles poderiam muito bem dizer: vamos cavar num deserto desse, de onde vai sair água? De onde vai sair água? No deserto, num local seco, não há nenhuma nuvem sequer aqui, um trovão, um relâmpago, mostrando que vai chover. Mas o Senhor queria a obediência deles, e eles foram, obedeceram, eles cavaram. Então, irmãos, a obediência é o terreno fértil do qual os milagres brotam. A obediência, nós precisamos obedecer, sem duvidar da palavra do Senhor. Eles não duvidaram, eles obedeceram e viram o milagre acontecer, a água vindo de longe. Então, irmãos, a bandeira, eu gosto de olhar a bandeira de estado, de país. A bandeira do estado do Espírito Santo tem uma frase lá: trabalha e confia. Trabalha e confia. É exatamente isso que Deus pede de nós, que nós trabalhemos e confiemos nele. Não é isso que diz o Salmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, irmãos, que nós possamos aprender isso, fazer a nossa parte, certo de que Deus Ele vai fazer a parte dele, Ele não falha em fazer a sua parte. Nós é que muitas vezes falhamos em fazer a nossa parte. Nós deixamos a desejar, seja no servir a Deus, no prestar serviço ao Senhor, ao nosso próximo, a buscar com mais intensidade ao Senhor em oração, estudo da palavra. Nós precisamos fazer a nossa parte e receberemos bênçãos do Senhor. Veremos o impossível, o improvável acontecer. Irmãos, a maior bênção que nós temos, promessa de bênção, é a salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação é de quem? Daqueles que perseverarem até o fim. Precisamos perseverar, precisamos continuar, precisamos
caminhar sem desistir, sem parar, cada dia caminhando, passo a passo, um dia após o outro. E nós iremos receber a coroa da vida eterna, a coroa que nos está prometida e guardada. Façamos, portanto, a nossa parte, façamos aquilo que o Senhor mandou, e Ele fará aquilo que Ele prometeu. Mas, para nós finalizarmos, irmão, terceiro e último lugar, nós podemos contemplar a manifestação de Deus. Quando nós buscamos a orientação de Deus, quando nós obedecemos a orientação de Deus, não há outro resultado. A gente vai contemplar a manifestação de Deus em nossa vida. Depois que eles, aqueles reis, seus exércitos, buscaram a direção de Deus e obedeceram a orientação de Deus, cavando os buracos, eles puderam contemplar a manifestação de Deus. O Senhor mandou água que veio de longe, uma enxurrada de longe, nas regiões montanhosas, sobre o deserto, e encheu os poços que lhe haviam cavados. Mas não foi apenas isso. O Senhor também entregou os inimigos nas mãos deles. Quando aqueles poços estavam cheios, e aí os inimigos viram, sabiam que eles estavam indo, eles vamos acampar e vamos surpreendê-los. E quando eles levantam de manhã, o sol nascendo, o reflexo do sol brilhou naquelas águas do deserto, eles disseram: é sangue. Eles se mataram, os 3 reis, e eles brigaram entre eles lá e se destruíram. E aí eles foram de qualquer jeito, despreparados, e foram surpreendidos pelo exército de Israel. Eles se precipitaram, foram de forma precipitada ali sobre o acampamento e foi derrotado. Desse modo, o Senhor não apenas salvou a vida deles, suprindo água no deserto, como também concedeu a eles uma grande vitória. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Efésios 3, 21, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor, irmãos, Ele nos dá o socorro e nos dá também o triunfo. O Salmo 121 nos diz que nós devemos nos refugiar em Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que nos guarda, é Ele que nos dá a vitória. É Ele quem nos socorre, é Ele quem ouve a nossa oração, é Ele que ouve a nossa súplica, é Ele quem vê, irmãos, o que se passa com cada um de nós, seja fora, seja aqui dentro da nossa alma. E é Ele que vai nos socorrer. O Senhor nos dará o socorro e também o triunfo. Hernandes Dias Lopes, ele diz: nós não temos apenas a expectativa de vitória, nós temos a certeza, a garantia da vitória. Porque quem promete, irmãos, é Deus. É Deus. Que certeza abençoada! O Senhor é grande, é capaz de grandes coisas. Jesus, Ele disse: olha, se creres, verás a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê? Você confia? Então você verá a glória de Deus. Então, irmãos, que história maravilhosa! História maravilhosa das Escrituras. Que poderosa lição para as nossas vidas. Como é bom, irmão, saber que existe um Deus que cuida de nós. Esse Deus é o Deus que nós buscamos, servimos, adoramos. Esse Deus é o Deus que nos chamou, que nos fez seus filhos, que é o nosso Pai, o Pai nosso que está no céu e que cuida de nós. Então vamos buscá-lo, vamos confiar, vamos seguir esse Deus
Vamos entregar a Ele nosso caso, nossa causa, a nossa vida. O Pai Celestial, Ele cuida dos filhos e Ele cuidará de nós, porque nós somos filhos dEle, porque Ele nos recebeu como filhos, justificados pelo sangue de Cristo, nos adotou como filhos, e Ele cuida de nós, e Ele vai fazer aquilo que talvez seja improvável e impossível aos olhos humanos. Ele vai nos confortar, nos consolar, nos socorrer, e fará coisas que nós nem imaginamos, irmãos, e que nem merecemos. Deus é glorioso. Sigamos o exemplo de Josafá, de buscar a Deus, de confiar em Deus. Não só buscar a orientação de Deus, mas de obedecer. De nada seria, e nada seria se eles apenas tivessem ouvido a orientação, cave os buracos e não tivessem cavado. Precisamos não só ouvir, mas obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus pelas Tuas promessas de livramento, de socorro. Obrigado a Deus pelas orientações que o Senhor tem dado a nós, dia após dia. Nos dê fé o suficiente, não só para ouvirmos a Tua voz, mas para obedecermos a Tua voz. Não só, Deus, para ouvir as orientações do Senhor, mas para pôr em prática essas orientações e vermos coisas grandes acontecer em nós e ao nosso redor. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Nos ajuda a entregar e confiar no Senhor toda a nossa vida e o nosso viver. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai encerrar.